que acontece muito hoje, cara, se machuca e guarda para ele medo de ser demitido, medo de admitir fraqueza, e aí entra vários problemas que passam pela cabeça de cada um, mas ele não se apresenta com o seu problema e aquilo vai cronificando. Quando você vai tratar, está muito mais difícil, aí vai gerar afastamento mesmo. Agora, se você já nos primeiros dias intervém, o resultado é outro. Então, tudo isso faz parte dessa gestão, certo? Eu costumo dizer, você tem que ter 4 linhas, né? Promoção de saúde eficaz, certo? Então, antes dos fatores de riscos, promoção de saúde eficaz, prevenção e rastreamento precoce das doenças, e por isso existe o PCMSO, e existe exames que você pode diagnosticar precocemente as doenças. Tratamento, então, criar um sistema de tratamento eficaz, uma rede integrada toda preparada. E o quarto, reabilitação. Como é que nós vamos trabalhar? Porque depois que, né, fiquei com uma sequela, como é que eu vou reabilitar para que ele volte ao trabalho e possa ter a sua plenitude laboral? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o Dr. Paulo Roberto Zétola, médico do trabalho, médico do esporte, mestre em ergonomia, MBA em gestão executiva de saúde, ex-presidente da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, CEO do Instituto ISETA e diretor da Prevline. O professor Zétola foi autor e organizador do livro Tratado de Gestão de Saúde do Trabalhador, lançado em 2019, e atuou por 20 anos como gerente de saúde da Renault, no Paraná. Na sequência, a gente conversa sobre gestão de saúde nas empresas. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, meu amigo Paulo Zétola, tudo bem com você? Salve, Alexandre, é uma honra enorme, uma satisfação estar com você numa entrevista para a revista Proteção, essa revista que é uma referência para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Bom, Paulo, você é um profissional que já foi presidente da APANTE, Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, é médico do trabalho, é médico do esporte, é mestre em ergonomia, tem MBA em gestão executiva de saúde, e por praticamente 20 anos atuou numa grande multinacional automotiva do Paraná, né, a Renault, e fez um trabalho muito importante lá, foi por muito tempo gerente de saúde da Renault, né? E eu acho que essa sua bagagem, né, serviu Brasil e para América Latina. Brasil e América Latina, legal. E essa sua bagagem como gestor dessa área, né, quando se fala em saúde corporativa, né, ela traz uma riqueza muito grande para um profissional, especialmente um médico do trabalho. Você, além do seu livro, né, depois a gente pode falar nele também, né, que é o
tratado de gestão de saúde do trabalhador, mas recentemente você escreveu um capítulo no livro do nosso amigo professor René Mendes, né, falando exatamente sobre esse tema. E é esse tema que eu gostaria que fosse o pano de fundo do nosso bate-papo, né, que é gestão de saúde nas empresas, que é um desafio cada vez maior, principalmente, né, quando a gente lembra que a saúde é uma área que a cada ano ela é mais cara, né? A tecnologia avançando, novos exames, novos medicamentos, mas tudo isso traz um custo cada vez mais elevado. Inclusive, a gente percebeu aí nos últimos anos aí até uma reduzida dos planos de saúde, né? As pessoas não estão conseguindo pagar os planos de saúde em função do elevado valor que está ficando, mas é um valor do custo da saúde, é um custo mundial, né? Então, eu queria que nós começássemos a falar sobre exatamente essa questão da gestão, o desafio de quem está numa grande empresa, numa média empresa, que tem esse desafio, né? De fazer esse gerenciamento. Fala para a gente. Muito bom. É um tema que eu adoro. É um tema que virou assim. Eu posso dizer que eu cunhei esse termo da gestão em saúde corporativa, Alexandre, porque a partir do momento que eu passei 20 anos só na Renault e lá assumindo essa função de gestor em saúde, saúde e segurança, né? E gestão da saúde suplementar, né? O plano de saúde estava na minha mão. Fizemos ali um projeto diferenciado no Brasil todo, quando falamos de plano de saúde na Renault, que vai dar sustentação a essa nossa conversa e por que eu cheguei a levar tão firmemente essa questão da saúde corporativa. Nós fizemos um plano de saúde que agregava outras empresas, foi um pool de empresas que faziam a gestão da sinistralidade do plano de saúde, porque era no modelo de pós-pagamento, que é diferente do modelo de pré-pagamento, onde está lá, você paga um fixo, passa, entre aspas, a responsabilidade para a operadora e acha que vai ficar tudo bem, que não é uma realidade, porque depois vem a conta, né? Se a sua sinistralidade está alta, eles vão lá e vão cobrar alto o reajuste anual. Então, tem uma falha aí gritante. Isso é importante você falar isso, porque as pessoas acham que pagando, né, elas têm lá recursos ilimitados e, obviamente, a gente sabe que o mundo não é assim, né? A sociedade não vive assim. E a operadora, ela precisa sobreviver, é um negócio, né? As grandes operadoras de saúde. Então, obviamente que quando você começa a gerar custos, ela começa a olhar o cliente como um gerador de custos e não como um gerador de riqueza, né? E ela vai, de alguma forma, tentar adaptar isso, né? Não, e é simples essa situação de exemplificar. Por exemplo, como o plano de saúde das empresas, né, ele não visa lucro, né, então ele está ali para fornecer um benefício, e Sim. por isso é muito bonito trabalhar, né? Sim, Quando eu saí da Renault, eu fui parar do outro lado mesmo, trabalhando dentro de uma operadora, né, durante um tempo. E aí sim vi o business e vi o outro lado mais duro, que é exatamente o que você comentou agora. O que me fez perder um pouco do amor disso tudo. Mas na empresa, você está lá, quer fazer o melhor, né, para o trabalhador. Então, em inúmeras situações, você fala, não, vamos arcar com esse custo, né, um transplante num hospital referenciado, com médicos super referenciados e tudo mais. Só naquele momento parece que estamos fazendo o melhor bem possível. Só que depois se prepare que vai vir o custo, né? Então, as operadoras até avisam, olha, tá, o custo está acima, não, mas não tem como, essa pessoa é importante para nós vamos investir nisso, e é bem essa realidade que você expôs. A gente acaba depois percebendo que esse benefício vai custar muito caro e pode, às vezes, até inviabilizar aquilo que você citou sobre a manutenção dos planos de saúde
dentro das empresas, né? Muitas empresas hoje estão deixando de fornecer plano de saúde porque o plano de saúde se tornou extremamente caro e ela não tem como fornecer esse benefício. E que é um benefício hoje que culturalmente no Brasil é muito importante. Só para seguir ainda um pouco essa linha, depois a gente volta na questão da Claro, gestão da saúde claro. corporativa, mas o Brasil é um dos poucos países que fornece o plano de saúde para o trabalhador e para os seus dependentes. Isso você vai aqui em toda a América Latina, não existe essa condição. Você vai para a Europa, muito menos ainda, porque, claro, como a saúde pública é forte, eles orientam, é a saúde pública, né? Só os grandes executivos têm os seguros de saúde altos e vão ter um diferencial, mas essa condição que o Brasil fornece de plano de saúde para o trabalhador e para a sua família é um benefício muito especial que o Brasil tem aqui, né? E eu me lembro quando o SESI Nacional fez esse GT de saúde suplementar, que você já entrevistou aí outros colegas para trazer essa discussão. A Renault foi uma das 4 empresas, junto com a Vale, com a Gerdau e com a GE, a criar esse grupo. E hoje tem mais de 100 empresas participando desse grupo e discutindo, mas no começo. E a minha primeira fala foi exatamente isso. Falei, olha, temos que trabalhar fortemente para manter, porque ele tem que trazer. E aí está o papel do gestor, então, já entrando na nossa conversa, aí está o papel do gestor em saber dosar de forma que esse programa se mantenha. Esse programa, digo, esse plano de saúde, né? Uhum. Que é um dos programas que você vai administrar. E para fazer isso, você tem que ter conhecimentos de gestão, financeiros, orçamentários, da regulação do plano aí, especificamente, daí entrando já na parte técnica, mas da gestão de rede, né? Que são fundamentais. E por que a saúde, a saúde corporativa cresceu, né? Por que esse termo está se tornando cada vez mais tão forte dentro do Brasil, né? E outros países? Porque nós entendemos que tem que ter um profissional capacitado, e não é só o curso de medicina do trabalho ou de outras técnicos, o enfermeiro do trabalho ou de um outro médico de administração hospitalar, né, esses cursos que vão ser suficientes. Ele tem que ter um rol de informações que vão habilitá-lo para fazer essa gestão. Então, são expertises que vão se somando, experiências que vão se somando, que vão fazer um diferencial ali na frente. Porque ele vai ter que tomar decisões que consistem na sustentabilidade do negócio, que consistem na ética, né? Fortemente na ética, que consistem na imagem da empresa, das pessoas que estão envolvidas, né? E principalmente, né, em proteger e salvaguardar vidas para que elas tenham condições de trabalhar sem riscos, sem prejuízos e tanto na mente como no corpo, como na questão social. Então, é um desafio grande, né? Paulo, deixa eu te perguntar, Claro. você tem uma ideia de hoje as empresas que fazem a autogestão, não sei se o nome correto é esse, dos planos de saúde, Uhum, né? uhum, Depois a gente sai um pouquinho dessa questão do plano de saúde, que é uma coisa, mas eu acho que é importante uhum. já é grande o número de empresas que optaram por autogestão. Tem as empresas que não têm nada, tem as empresas que têm convênios com operadoras e tem as que fazem autogestão, que eu imagino que são as grandes empresas, porque para ter isso tem que ter uma estrutura, né?
É Uhum. grande o número de empresas que consegue fazer isso hoje no Brasil? A autogestão, com as novas regras, ela se tornou um pouco mais complicada porque tem que ter um fundo de pensão muito grande, ou seja, que demonstre que tem dinheiro para qualquer situação. O que as empresas mais recentemente têm feito, né? Embora as que estão na autogestão tenham se mantido, mas teve empresas que mudaram da autogestão, gigantes, né? Que estavam na autogestão. Vamos pôr aqui a Volkswagen, por exemplo, né? Estava na autogestão há muitos anos e saiu da autogestão. Teve empresas que estavam na autogestão há muitos anos, como a Volvo aqui de Curitiba, né? A Volvo do Brasil, saiu, foi para o modelo do pós-pagamento, certo? Que é diferente do pré-pagamento que nós estávamos citando e que eu estava comentando O sobre o pool que eu pós-pagamento não é montei. autogestão? Daí você está falando Não, de... é diferente porque o Tá, pós-pagamento ela exige uma empresa de uma operadora de saúde que tem o registro na ANS, tá, tá? E a autogestão vai ter que ter o seu registro na ANS tá. da empresa. Então, Então, ou de uma subsidiária que represente essa empresa. Então, as empresas têm avançado no modelo pós-pagamento, certo? E mantém aquelas que estão na autogestão e têm condições de manter, porque já criaram esse fundo, já está estruturada para se manter nisso, tem se mantido. Mas ainda, verdadeiramente, as empresas, a grande maioria, ainda se mantém no pré-pagamento, o que eu acho, sinceramente, um erro. Eu acho que ter na mão a gestão, ou na autogestão, ou no modelo de pós-pagamento, é o melhor caminho, porque daí você consegue é, gerenciar melhor os seus custos, direcionar os seus benefícios, encontrar os melhores players do mercado que estão, as health techs, né, que estão trazendo resultado e fazer com que elas venham participar do seu processo de gestão e aí sim ter resultados melhores na questão do custo final, que é o que, de uma certa forma, vai pesar na balança. Então, ainda há um amadurecimento nesse processo e passa por isso que pela discussão que a gente vai ter agora, estamos tendo, né, que é a questão desse gestor de saúde corporativo realmente preparado. Porque o que acontece se ela vai optar por isso, ou pela autogestão, ou pelo pós-pagamento, ela vai ter que ter um profissional qualificado na linha de frente ali sim. para fazer valer essa proposta. Porque se ele não entender nada, né? E aí você tem que entender um pouquinho de regulação, ou seja, auditoria, tem que estar auditoria médica, perícia médica, gestão de rede, né? Eu vou dizer que, e aí a conversa que nós já tivemos em outras oportunidades, a medicina do trabalho estava muito verticalizada, né? Estava muito verticalizada. A medicina do trabalho estava assim. É doença, é acidente de É um trabalho, eu departamento cuido, olho fora, para né? É um departamento separado do resto da empresa, ou seja, departamento separado não do resto da vivia a empresa. realidade da saúde da empresa, né? Exatamente. Exato, não convivia com os problemas, não convivia com o que estava acontecendo, com as questões sociais. Ela estava ali para fazer os exames periódicos, Sim. para fazer com que as normas fossem cumpridas e pronto, né? Então, esse verticalismo tornava ela isolada do dia a dia da empresa. E continua sendo assim, né? Infelizmente, esse verticalismo ainda permanece. E ainda por falta, até falta nossa mesmo, dos médicos do trabalho, dos profissionais de saúde, saírem em frente e falar: não, pera lá, não dá para a gente ficar aqui fechado, né? Nós temos que atuar, nós temos que mudar, nós temos que fazer um novo caminho de proximidade com recursos humanos, claro, e juntos
criar programas que gerem benefício verdadeiramente para a empresa, né? Quando esse profissional começou a ter a ideia da saúde corporativa, se abriu um outro olhar, né? Aí sim ele começou a entender que ele tem que entender da rede externa, que a assistência está lá fora. Não adianta, ele não vai conseguir resolver todos os problemas ali dentro. Ele vai ter que mandar para fora. Para onde ele vai mandar, né? Eu me lembro, quando tá, ainda assim é hoje, mas lá na Renault especificamente, todos os diretores de hospitais eu conhecia pelo nome. Dava um problema, internava alguém, ligava para o diretor do hospital, falava, ó, tá internando um paciente nosso, né? Funcionário da Renault, familiar, é um caso mais crítico, vamos ter que tomar uma ação assim, assim, assado, e me envolvia diretamente nisso. Então, é esse enlace que faz a Uhum. diferença, né? Uhum. Que vai dar um outro tom naquilo que você está buscando. Porque daí sim você vai dar o tratamento diferenciado, sem necessariamente ter um custo adicional por isso, mas porque você tem networking forte, relacionamento, entendimento de qual é o teu papel perante essa sociedade que você está representando especificamente essa população. E vai trazer um outro nível de resultado em termos de custos e benefícios sociais. Então, é um ponto importante. Inclusive com essa, digamos, diminuição do número de empresas que estão oferecendo um plano, que de bem ou mal o plano ele dá um atendimento mais ou menos padronizado, a gente sabe mais ou menos como funciona e tal. Quando o trabalhador cai no sistema, né, o SUS, né, é outra realidade. Até em alguns momentos o SUS é até melhor que os planos de saúde em algumas determinadas Tá situações, certo. tem um Você trabalho tá... fantástico, mas a gente sabe, o cara tem que entrar às vezes, o problema é às vezes entrar no sistema, depois que ele está lá dentro ele é bem atendido, os hospitais, né, mas às vezes é entrar. Então, esse momento agora, essa nova realidade, com as empresas tendo que racionalizar custos e diminuir, não estou nem falando do pós-pago, nem do autogestão e nem do pré-pago, eu estou pensando naquela empresa que teve que, por uma questão de contingência de alto custo, teve que sair do sistema. É importante também a área de medicina do trabalho também está preocupada com o que esse trabalhador está recebendo lá na UPA do bairro dele, da saúde da família, porque faz parte, porque esse trabalhador mal atendido lá fora, ele vai ser um trabalhador pela metade lá dentro da empresa, né? Então é um desafio também para a medicina do trabalho dentro da empresa fazer esse acompanhamento, pelo menos orientar, sabe? Não digo conhecer de todos os hospitais, mas conhecer algumas pessoas para indicar, ô fulano, vai lá, fala com o doutor tal lá, né? Ou a pessoa tal. Tentar dar esse suporte, né? É um desafio novo eu acho que está surgindo ou ressurgindo. Sem dúvida. O grande ponto aí, Alexandre, é que o sistema público é muito mais restrito, né, o acesso, Sim. né? Então, começa por aí que você tem uma dificuldade maior. No sistema privado, você tem contato direto, né, como eu estava citando, e até com os especialistas, com as clínicas de imagem, puxa, eu consegui às vezes fazer exames que estavam programados para vários dias, por um contato eu mudava e ele fazia no dia seguinte, né? É, teve um caso de um grande diretor, um francês, que desobediente, que perdão, um francês que estava sob meus cuidados, né? E eu pedi exames e ele não fazia. Eu pedi exames e ele não fazia. E ele voltou. Eu tinha pedido uma cintilografia, chegou para mim, não fez. Falei, não fez cintilografia. Não, não fiz. Tô para viajar, vou viajar para a França, parará. Ah, é? Tá bom. Aguarda um pouquinho. Fui lá, conversei com a secretária, pedi para ela
olha, eu vou encaminhá-los, manda aqui o motorista, já consegui para ele fazer esse exame, e aqui tem médicos que vão assistir saber que não é fácil conseguir uma cintilografia miocárdica repentina. Coloquei ele dentro de uma cintilografia miocárdica, voltou extremamente positiva. Ele estava indo para São Paulo, eu falei, tá bom, então você vai ser tratado pelo o Calil, o médico do presidente, famoso. Naquela época ele não era tão famoso, mas eu já o conhecia, né? Porque tínhamos alguns profissionais lá em São Paulo que tratavam com ele. Liguei para o Calil e falei, Calil, me atenda a esse cara, me encaixe, porque é um quadro grave, eu tenho certeza que isso vai se complicar. Ele fez o CAT nele, obstrução grave, lesões críticas em tronco, assim, ele virou, ligou para mim, e eu estava viajando, estava fora até na sequência eu saí para fora do Brasil, ele me ligou para falou, Paulo, esse cara ia morrer dentro do avião. No dia, fez a CAT, e no dia seguinte ali fez teve que ir para cirurgia porque não dava para fazer nem colocação de stent. Então, e quando o cara voltou para a França, ele me agradeceu, falou, no discurso de ir embora, ele falou, e também quero agradecer ao doutor que me permitiu estar aqui e poder voltar ainda para a Vivo, França vivo. vivo. Então, são coisas assim, sabe? Lógico que daí no serviço público a gente perde. A gente perde esse mecanismo. Sim, não, Então, claro, claro. É muito mais difícil é a essa. dificuldade. Mas o serviço público, como você bem citou, e eu acho importante, cada vez melhora no Brasil. É uma pena que o investimento não seja maior, porque se o Brasil fizesse um investimento maior para pagar melhor os serviços públicos, né, em vez de ficar aí com 3,5% do investimento do Brasil, o resto, os outros 3%, que é 6% do PIB, 7% do PIB brasileiro para a saúde, mas metade disso é nós que pagamos e não o governo. Sim. Se houvesse um melhor investimento, nós teríamos um grande serviço. Comparado lá nos Estados comparado com a Inglaterra. Europa, né? Inglaterra, por exemplo. Claro, é. E comparado, né, com Inglaterra, França, Espanha, mas com condições de dar um suporte melhor. Então, o serviço público tem avançado. E temos aí um ponto importante, que é a atenção primária em saúde, que nós somos referência no mundo, e é um caminho que contribui muito para os resultados de saúde que nós estamos tendo, né? E aí, Alexandre, entra já um caminho, aqui olhando já tendências e futuro da medicina do trabalho, o alinhamento da atenção primária em saúde para para as empresas, tem sido muito grande. Muitas empresas hoje, nós temos aí Braskem, comandado aí pro doutor Eduardo Arantes, uma fera, uma grande cirúrgica nacional, trabalhando em cima de desenvolvimento de atenção primária em saúde, de clínicas, e associação entre a saúde ocupacional, saúde da família e saúde suplementar. Esse trio bem administrado, nós vamos ter uma qualidade de saúde muito melhor dentro das empresas. Porque daí nós vamos pôr nas mãos os problemas de saúde e receber aí, principalmente agora com as novas tecnologias de saúde, que a gente sabe, né? E softwares, inteligência artificial e dados que a gente pode manipular e fazer gestão de saúde populacional diferenciada, nós temos um caminho lindo pela frente. Lindo. É só se estruturar para isso. É só organizar de forma verdadeira e não castelo de baralho, né? Aquele, né? Que tira uma pecinha e desmonta tudo. Então, e temos uma oportunidade muito grande.
Eu acho que esse alinhamento entre a saúde da família, a saúde suplementar e a saúde ocupacional integra, né? Dá acesso, dá longitudinalidade, né? Que nós já fazíamos isso. Recentemente, eu comecei um trabalho com o SESI Santa Catarina muito bacana, e que foi o desenvolvimento dessa união, e um dos gestores que está participando desse projeto daqui de lá, ele veio visitar a Renault anos atrás e ele falou: eu quero o que foi desenvolvido na Renault, porque nós tínhamos esse caminho, né? De gerenciamento de crônicos, de antecipação de problemas, de acompanhamento do afastado de longa data, você sabe, fomos um dos primeiros a colocar o centro de preparação física voltado para o trabalhador, exclusivamente para o trabalhador, para que ele se preparasse antes de chegar na linha de produção, fisicamente estruturado, musculatura pronta e a partir com escola de destreza, escola de bons gestos associado, tudo isso fazia um outro olhar para ele. E aí ele estava se envolvendo no ambiente seu e com a visão de enxergar para dizer para ele assim: você é um atleta do trabalho, porque montadora não é fazer travesseiro, né? Sem querer desmerecer nenhuma Sim, sim, atividade, sim. A mas atividade é é pesada e muitas vezes é pesada e precisa de um preparo físico, obviamente, né? Em algumas atividades. exato. Então ele usa o corpo para trabalhar. Então a Sim. gente fala: você é um atleta do trabalho. Você usa o corpo para o trabalho, então você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que cuidar do seu corpo, porque e entender que se você não fizer isso, pode sofrer uma lesão. E vou te fazer mais uma comparação. Você imagina que um atleta, um jogador de futebol pode passar anos sem sofrer lesão? Sim. Ele vai se machucar uma hora. Algum descuido vai ter. Então, o que nós precisamos é que, como acontece com esses atletas, previamente já inicia a recuperação. Então, o que acontece muito hoje, cara, se machuca e guarda para ele medo de ser demitido, medo de admitir fraqueza, e aí entra vários problemas que passam pela cabeça de cada um. Mas ele não se apresenta com o seu problema e aquilo vai cronificando. Quando você vai tratar, está muito mais difícil. Aí vai gerar afastamento mesmo. Agora, se você já nos primeiros dias intervém, o resultado é outro. Então, tudo isso faz parte dessa gestão, certo? Eu costumo dizer, você tem que ter 4 linhas, né? Promoção de saúde eficaz, certo? Então, antes dos fatores de riscos, promoção de saúde eficaz, prevenção e rastreamento precoce das doenças, e por isso existe o PCMSO, e existe exames que você pode diagnosticar precocemente as doenças. Tratamento, então, criar um sistema de tratamento eficaz, uma rede integrada toda preparada. E o quarto, reabilitação. Como é que nós vamos trabalhar? Porque depois que, né, fiquei com uma sequela, como é que eu vou reabilitar para que ele volte ao trabalho e possa ter a sua plenitude laboral? Muito legal. Falando em prevenção, me chama a atenção que a gente está vivendo um processo de obesidade, né? Um aumento da obesidade da população. A gente está seguindo os passos dos americanos, né? O Infelizmente. americano tem uma alimentação extremamente pouco recomendável e a gente copia muito nisso, né? É, E é isso difícil. acaba impactando para a sociedade como um todo, mas também muito para as empresas, né? Esse tipo de efeito, né? Programas eu imagino que vocês na Renault tinham muito essa preocupação, né, de qualidade de vida, e hoje na parte de consultoria, né, que você ainda desenvolve junto a outras empresas, como é que você percebe a importância desse tipo de trabalho e os resultados, né, cada vez mais necessários para que a gente
Acho que o fumo é uma coisa que o Brasil conseguiu dar uma lição para o mundo, né? A gente reduziu drasticamente o uso do cigarro, mas por outro lado nós estamos engordando e isso também acaba gerando um efeito bem prejudicial para a Preocupante. saúde. E Uhum. preocupante. Preocupante, é preocupante. Nós somos hoje uma população com mais de 25% de obesos, né? Lá no último Vigitel, tá, talvez eu tenha exagerado o número, mas 19%, né? 19, em torno de 20%. E aí é triste porque nós temos essa oportunidade dentro das empresas, e esse é o ponto, né? Então, mais uma questão aí da saúde corporativa, do gestor de saúde corporativa, ter o olhar firme para isso, é, criar ambientes com alimentação, porque, primeiro, né? Os refeitórios são um ambiente fantástico. E eu dou aula para na federal, para medicina, e também dou aula para nutrição, sobre a administração da nutrição. E um ponto que eu falo é: olhem para o comensalismo, né? Comer junto. O comer junto é uma oportunidade gigante, né? A gente vê muitas pessoas comendo isolado, e isso traz uma questão da saúde mental que também precisa ser elaborada. Então, a discussão vai longe, mas veja só o ponto. Entra na questão do comensalismo, entra na questão da distribuição da alimentação, né? Que alimentos que eu vou pôr naquela mesa, naquele buffet, que sejam verdadeiramente de qualidade Saudáveis. e saudáveis, que tragam segurança alimentar, que tragam, né, benefícios verdadeiros nessa questão, né? Então, o que eu posso fazer nesse sentido que é importante? Então, primeiro, eu me lembro, eu estava contando, a luta que eu tive para tirar batata frita. Batata frita, você sabe, é o queridinho de todos, né? Todo mundo Gostosa, olha uma mas batata frita. terrível, né? Gostosa, mas Só terrível. que terrível, né? Eu não quero pôr um vilão, mas era batata frita todo dia, era o que era mais consumido, era o alimento. Uma luta, tive que negociar com o sindicato e reduzimos para 2 vezes por semana. Eu queria uma vez só, mas. Não, então duas, doutor. Tá bom, 2 vezes por semana. Outra coisa era o refrigerante. Dava refrigerante. Luta para tirar o refrigerante. Daí não consegui tirar, mas consegui pôr 3 opções de Suco. refrigerante sem açúcar, Sem né? açúcar. Da opção, sucos também. E aí vai nesse sentido, por isso eu estou falando, né? Aí é promoção de saúde, é coletividade. Como é que eu vou trabalhar? Porque eu estou olhando que a população está engordando. Quais são os ofensores? Esses eram alguns ofensores que a gente já tinha identificado e trabalhamos. Entre outros, não vou aprofundar, mas nós tínhamos, então, a nutricionista que era do refeitório, e dentro do ambulatório tinha a nutricionista para tratar os doentes, as pessoas com hipertensão, com diabetes, com doenças celíacas, com doença do glúten, da lactose e tudo mais, e que tínhamos que ter uma estrutura para dar suporte e redirecionar. E também os obesos. Como é que eu levantava os obesos? IMC no exame periódico. Todos que estavam na linha acima de 30, já abaixo, já acima de 27 já é problemático, mas 27 a 30, o sobrepeso, beleza, não vamos considerar. Mas ali acima de 30, que já começa a conceituar a obesidade, ela chamava para consulta. Eu só mandava listinha todo mês. Esses aqui é que você vai chamar. E para fechar esse raciocínio, grande problema que as pessoas acham que vão resolver com a cirurgia bariátrica. Soluções Alexandre, mágicas, né? é Vai solução lá, mágica. vai para o hospital e volta bom.
Vou voltar magro daqui a algum tempo, mas não consideram o quanto isso vai impactar na sua vida ao longo do tempo, porque Sim, sim, sim. essa deficiência de nutrientes vai trazer problemas na Claro, frente. claro. Não tenho nada contra, acho que é um caminho Sim, para desde alguns que. casos é recomendável, inclusive, né? Mas não para virar a solução para tudo, né? Agora, no meio do caminho, você aumentar, engordar para ir para a cirurgia, aí é um Sim, sim. absurdo, É. Tem certo? gente que faz isso, né? É, tem gente que faz isso. Então, para a obesidade, é um excelente exercício para o gestor verificar como ele pode fazer gestão de saúde populacional, programas de promoção de saúde e realmente fazer o benefício para a população. Então, você usou um ótimo exemplo aí. Paulo, você hoje está como o CEO do Instituto Zeta, né? Iseta, né? Que é, Zé. uma formação de profissionais através do ensino EAD e também é coordenador do curso de medicina do trabalho da Universidade Federal do Paraná. É, como é que está, digamos, na sua avaliação, a preparação dos médicos, né? Especialmente dos médicos do trabalho, você tem contato com as novas gerações, Muito. você aí acompanha há alguns anos aí, né? Você Uhum. acha que nós estamos mudando o perfil? Como é que você vê esse novo profissional aí que está entrando no mercado? Ele é diferente, obviamente, né? Mas que vantagens e que desvantagens ele tem? Que ele deve se preparar melhor? Como é que você avalia aí esse desafio para essa nova geração que está entrando aí para assumir o futuro, né? É, eu resumiria rapidamente só para dizer que o nosso desafio é formação de qualidade, né? Esse é o desafio. Que estamos hoje formando médicos. Hoje estamos chegando a um número de 600 mil médicos no Brasil ativos, um número referencial muito grande. Estamos com escolas aumentando, triplicamos o número de escolas médicas e, infelizmente, sem avaliar qualidade nenhuma, Não falta simplesmente médico, falta médico bom, talvez. exatamente. Estamos com 2,8 médicos a cada 1.000 habitantes, a cada 10 mil habitantes. Puxa, cada 1.000 habitantes estamos com 2,8. Uhum. Então, esse é um número preocupante, né? É um número que demonstra que nós precisamos pôr qualidade nessa formação de médicos aí, né? Então, eu diria que esse é um ponto fundamental para a gente trabalhar, pô- pôr uma formação de qualidade para esses profissionais. A medicina do trabalho, aí mais uma preocupação, né? É, Hoje não vem exigindo ela quer dar foco na residência médica, mas nós temos poucas residências médicas no país, poucas escolas. As pessoas não têm interesse em fazer a residência e preferem fazer a pós-graduação em medicina do trabalho, as especializações, né? E eu considero que as especializações deveriam ser, de alguma forma, monitoradas, né? Teríamos que ter, pelo menos, a exigência de 1.920 horas, 1.940 horas de formação, que é o que nós fazemos lá na Universidade Federal do Paraná e outras, USP, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, né, Belo Horizonte, tem universidades que trabalham com esse número de formação, né? E, claro, preparar esses médicos do trabalho para assumir essas novas responsabilidades, que inclui o fato dessa gestão corporativa,
preparar esse profissional para verdadeiro entendimento dos riscos do ambiente de trabalho, que ainda precisamos investir em melhor diagnóstico nos riscos do ambiente de trabalho. O que eu quero dizer isso eu vou medir a vibração, então eu tenho que saber exatamente o quanto isso prejudica a saúde do trabalhador. O risco biológico, ele ainda é só qualitativo, será que não podemos avançar, né, numa medição mais aprofundada, né? Pela pandemia, a gente viu a importância do monitoramento do risco biológico, né? O quanto ele pode ser prejudicial à saúde das pessoas. Nós temos uma série de riscos e fazer o gestor ou o médico do trabalho ter dentro das suas competências e habilidades a melhoria nas condições de trabalho. Estar envolvido com a melhoria das condições de trabalho. E investigar a fundo o trabalho e ver que esses riscos precisam ser corrigidos. Isso ainda está pelo meio do caminho. Então, o médico do trabalho precisa ter qualificação na sua formação, né? Já vê, porque os médicos estão saindo desqualificados, né? Com baixa qualificação, digamos assim. O médico está saindo com baixa qualificação, então ele vem para uma especialidade achando que vai resolver. E se é essa especialidade, então tem que fazer um trabalho de retorno às bases, de ensinar as bases e depois ensinar a especialidade. Então, passa por aí já um desafio grande e que nós estamos percebendo. Nós temos que voltar alguns passos atrás, ensinar a base clínica, ensinar a base da formação médica mesmo, para depois avançar para a questão da especialidade. E depois, quando nós não vamos conseguir fazer com que eles se tornem gestores, porque o tempo ainda é pequeno, e ele tem que buscar depois uma formação. Então, quando eu criei o ISETA, o Instituto ISETA, foi nesse sentido. Hoje o nosso MBA é de gestão em saúde corporativa, focado em trazer esses especialistas. Já temos mais de 300 alunos nesses últimos 2 anos onde o ISETA existe e tem feito. Especialistas com todo de grandes empresas que estão lá conosco, e eles chegam e falam: nossa, o que isso tem me ajudado para o meu dia a dia. As aulas são mais focadas para médicos ou são gerais? Profissionais de saúde. Tá, de saúde. Mas estão mais focados no médico do trabalho e no enfermeiro do trabalho. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá? Como gestores aí das empresas. E depois nisso ainda eu faço uma mentoria. Então eles ainda se apoiam na mentoria que eu adiciono para o primeiro passo, e aí depois dá sequência, porque você percebe nitidamente que às vezes os profissionais não têm, sentem até dificuldade de como demonstrar que um programa vai ter resultado benéfico para aquela população, né? Quais números, como é que eu vou trabalhar, que dados eu vou puxar, e isso vai dizer, espera aí, porque tem que justificar o orçamento, né? E lembrar que esse orçamento tem que convencer o dono do dinheiro. Não é o dono do dinheiro. Então, tem que convencer o dono do dinheiro e falar: ó, isso vale a pena, né? Exatamente. Isso é algo que vai trazer benefício para todos os trabalhadores. Nós vamos ganhar com isso. A empresa vai também ser beneficiada, né? Não só com a satisfação, não só com a questão da saúde do melhor dos trabalhadores, tanto física quanto mental, mas também com maior produtividade, o que vai gerar, no final das contas, rentabilidade. Então, crescimento social E essa conversa não é uma conversa que o médico está acostumado, ele está falando de outras coisas, né? Mas precisa, para fazer gestão da saúde dentro de uma empresa, ele precisa saber de números, mexer com planilhas, com estatísticas, com software. É uma coisa
diferente da realidade do médico, né? É um desafio muito grande. E é importante ter essa qualificação, uma pós-graduação, um MBA de gestão, né? Focado para isso. Senão ele não consegue, ele tem dificuldade. Não consegue, porque, né, as habilidades têm que ir sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E tem também um pouco de você estar na prática. Quando eu fiz o meu MBA, eu já estava já exercendo, já era chefe. Aquilo entrou, eu ia para as aulas com uma gana de discutir, de falar, de trazer. Aqui, eu adorava ir para as aulas. Quando estava terminando o curso, eu falava, puxa vida, e agora? Como é que vai ser? Né? Aquelas discussões maravilhosas que geravam insights, né? Que me permitiam fazer um trabalho diferenciado. E vou te dizer, me ajudou muito isso. O MBA de Gestão em Saúde me ajudou muito para trazer resultados diferenciados, para abrir, para saber como trabalhar com orçamento, como CAPEX, como é que eu vou fazer investimentos, como é que eu vou direcionar todo o investimento, deixar preparado, estar preparado no seguinte, então nós vamos ir, quanto que você precisa de dinheiro para o ano que vem? Vou te dizer, mas antes você me diz, vamos demitir ou vamos admitir pessoas, né? Vai manter os turnos ou não vai manter? O que vai acontecer com a nossa empresa? Então, eu preciso de informações básicas para programar. Básico. E a gente não faz isso, mas, obviamente, para planejar uma coisa, tem que saber para que rumo a empresa está indo, né? Depois, mas você não previu. Não, mas aumentou 50% a linha de produção. Como é que eu ia ter esses exames programados? E custa. Claro. Cada trabalhadora, exame admissional de trabalhador era R$ 150, R$ 200 de exames que eu tinha que programar, fora a equipe, destinar, e às vezes ter equipe, se fosse uma contratação em massa, eu tinha que contratar uma equipe específica para aquilo. Então, tudo isso tem que ser programado, né? Pelo menos provisionado, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazer a boa gestão desse orçamento, das ações e de fazer uma qualidade naquilo que você quer entregar, porque eu não queria contratar qualquer um, fazer exame só para carimbar que foi feito o exame. Não é essa a intenção. Era trazer, identificar os problemas e não identificar no sentido de, ok, esses eu só quero os bons, né? Porque isso não é o caminho que nós temos. Voltando à questão da ética, né, não é esse o caminho que nós queremos. Nós queremos peraí, eu vou fazer diagnóstico precoce e vou pôr no meu monitoramento. Vai entrar na minha linha de cuidado, que é hoje esse novo princípio que eu te falei dessa associação da saúde da família, do conceito das linhas de cuidado, do monitoramento, da longitudinalidade, da coordenação do cuidado. Isso veio agregado através da saúde da família. Uma discussão que começou lá em 2011, em Haia, quando houve uma agenda integrativa entre a AICO, que é a Internacional de Medicina do Trabalho. Associação Internacional de Medicina do Trabalho. Isso. E o ONCA, que é da saúde da família, se juntaram e pensaram como é que nós vamos integrar essas agendas, e foi para uma assembleia em Haia da Organização Mundial de Saúde. Então, legal. É uma luta, é uma progressão e um desafio e uma discussão que nós temos que estar preparados para fazê-la, com estudo, com academicismo, mas também com experiências práticas positivas. Muito bom. Bom, a boa medicina do trabalho, ela dá trabalho, né? E você é uma pessoa que há muitos anos labuta nessa área. Eu queria te agradecer por esse depoimento. O seu trabalho tanto na empresa, tanto nas consultorias, quanto na academia, ou nessa academia diferente que você tem agora, que é
que é um Instituto Iseta, né, que é um EAD, pós-formando os profissionais da saúde, dando todo esse trabalho, dando esse apoio, né? Essa visão que o médico muitas vezes não tem, que é o mercado, que é as dificuldades da administração, que é uma coisa que nos cursos de medicina se fala muito pouco, né? Os números, essas coisas pouco ligadas à medicina, mas que o médico convive numa empresa, e ele vai ser um médico de empresa, né? O médico do trabalho está ligado normalmente às empresas e ele vai precisar entender disso. Então, eu queria te agradecer e, por favor, ficar algum comentário final, alguma observação que você queira fazer no encerramento. Não, Alexandre, é uma honra enorme participar de uma entrevista contigo, né? É uma honra. Você é um lutador pelas melhores condições de trabalho, criou uma revista que é uma referência e que busca trazer a educação, e eu reforço isso. A transformação está através da educação. A transformação positiva de que a gente crie processos verdadeiramente efetivos que vão gerar mais saúde está através da educação. E eu acho que nós temos trabalhado nisso e fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui com você de compartilhar isso tudo. Muito obrigado, Paulo. Eu queria agradecer mais uma vez. E a gente está encerrando o nosso Proteção Tendências, que ouviu hoje o Dr. Paulo Roberto Zétola, esse profissional de medicina do trabalho que tem uma trajetória muito bonita e queria destacar mais uma vez o livro que ele lançou em 2019, que é o Tratado de Gestão de Saúde do Trabalhador, pela editora Ergo. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, tá? Tchau, tchau.